entusiasmar o torcedor para ir domingo no Morumbis, encher o Morumbis, pegar um Cruzeiro em crise, vem dar esse banho de água fria, pô, vai pro inferno, meu. Vai pro inferno. Jogador, treinador, irritante. Nação flamenguista, né? Os São Paulino aí, né? Chutaram o balde, né? Dispararam, perderam a cabeça, perderam a paciência, né? Depois do empate do São Paulo com a Aliança Lima, né? Depois de estar vencendo o jogo de 2-0, deixou a Aliança Lima empatar o jogo, ficou com gosto de derrota, ficou com sabor de derrota. E o São Paulo, que já vinha sendo criticado, parte da torcida criticando o treinador, dessa vez disparou, não poupou ninguém. E agora, o que será do São Paulo, né? O São Paulo que é um dos clubes que aumentou sua dívida esse ano, gigantesco, né? Ficou o valor muito alto, né? Torcedores fica preocupado e agora também se complicando na Libertadores, né? Vale ressaltar que agora o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, 2 clubes em crise. Vai ser um jogo aí do desespero, né? A verdade é essa, né? Sei que tem muito São Paulino aí que não conseguiu dormir, né? Depois da má atuação, mais uma má atuação, né, do São Paulo. Para aqueles que achavam que o São Paulo esse ano ia fazer frente ali com os grandes clubes, né, disputando títulos, parece que a situação vai ser outra, né? Porque o Aliança Lima é um clube muito ruim, né? E se complicou na Libertadores, né? Pois vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo é o canal Energia 97, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Preponderante para que o São Paulo cedesse esse empate, mas sim a falta de concentração. Primeiro gol do Alianza Lima, os caras têm uma troca de passe ali, fazem uma linha de passe dentro, na entrada e dentro da área do São Paulo, que é um negócio inacreditável. Ninguém do São Paulo marcando ninguém, né? Tudo bem que teve a mudança ali do Juan Tressolho entrando no lugar do Arboleda, que sentiu um desconforto muscular, e depois na sequência que o Zubeldia ele tira o Ferreirinha e faz essa dobra de lateral pelo lado esquerdo ali com o Enzo Dias e também com o Wendel, o São Paulo acaba tomando esse gol. Mas é assim, Sombra, que nem eu falei, cara, eu acho que não foi uma mudança que você desestrutura o time, longe disso, então por isso eu acho que essa responsabilidade tem que ser dividida entre o treinador e os jogadores do São Paulo. Segundo gol do Alianza Lima, cara, é inadmissível você ter 2 lateral esquerdo ali por essa faixa do campo e deixar o lateral direito dos caras ter a liberdade que ele teve para cruzar. E depois, na conclusão da jogada, também o Alan Franco e o Juan Tressoldi ali. O jogador aparece no meio dos 2 zagueiros do São Paulo e finaliza de voleio da maneira que quis também. É inadmissível essa postura que o São Paulo adotou no segundo tempo. Tudo bem que você tem esse placar aí, o 2-0, para mim é um dos placares mais perigosos que tem no futebol. Porque o time que faz 2-0, ele relaxa. Ele fala, se eu tomar um gol, ainda tô ganhando o jogo. Aí a hora que toma o segundo gol, aí começa a entrar em parafuso. Aí sente a torcida que tá no estádio hoje, 50 mil São Paulinos no Morumbis, aí sentiram também esse gol do Alianza Lima, o gol de empate. E com isso o São Paulo, depois das mudanças dali pra frente que o Zubeldia fez, ali acabou virando uma salada. Ele permaneceu com o Calera em campo, colocou o André Silva para tentar encostar com ele ali, manteve o Lucas Ferreira, etc. Mas ali o São Paulo já estava bagunçado e psicologicamente também abalado por conta desse empate aí, onde ganhava de 2-0 e acabou cedendo esse empate de 2-2 para o time peruano. Agora tem cabeça fria, Sombra. Eu acho que as vitórias do Libertad ali no grupo ali também, para o São Paulo, ainda não dá uma condição desesperadora, mesmo porque o São Paulo mantém ali os 4 pontos e o Alianza Lima tem 1, né? Então acho que ainda está longe. Para o São Paulo ainda pensar na possibilidade de classificação, tá confortável, mas pensando aí em buscar a liderança vai ficar um tanto quanto complicado. O próximo adversário do São Paulo é justamente o Libertad no Paraguai e vai ter que tentar recuperar esses pontos que perdeu em casa hoje contra o Alianza, lá no Paraguai contra o Libertad, que até então é o líder desse grupo, Sombra. Mas, cara, eu vou te falar, a marcação, o sistema defensivo do São Paulo hoje jogou numa displicência e numa tiriça também, que eu vou te falar, Sombra. Já no primeiro tempo, antes do Alianza Lima marcar esses gols, o Barcos já tinha acertado uma finalização na trave, teve um outro cruzamento que quase surpreendeu o Rafael também. Então, esse tipo de jogo hoje, Sombra, tem que servir de lição para o São Paulo no decorrer da competição. Acho que por mais fraco que seja o adversário na teoria, você nunca pode achar que o jogo de Libertadores já está ganho antes de terminar a partida, porque senão você pode ser surpreendido como o São Paulo foi hoje no Morumbi. Concordo, o Zubeldia foi mal e os jogadores também. Dormiram em campo na segunda etapa. Dormiram em campo. Acharam que o jogo estava ganho. E o Zubeldia vai lá, né? Tudo bem, se o Ferreirinha cansou, mas não
Pô, põe esse Wendel aí. Ele parecia que tava jogando o quê? A primeira partida da temporada? Um morto em campo. Um morto. O cruzamento do segundo gol dos caras veio de onde? De onde ele tinha que estar marcando. Porra. A marcação adiantada era dele. A marcação adiantada era dele. Enzo na cobertura. Aí tira o Ferreirinha, tudo bem, você tirou o Ferreirinha. Ah, o cara cansou, sei lá o que aconteceu. Porra, mas você tem que pôr alguém ofensivo por aquele canto. Você não pode simplesmente chegar e chamar o adversário. Ou dar a entender para o adversário, olha, agora eu vou dobrar aqui o lateral, porque agora eu vou me defender. E o resto andou em campo. Sombrar. As únicas opções ofensivas que o São Paulo tinha hoje no banco eram o André Silva e o Rian Francisco. Cara, mas põe alguém vivo. Que põe o André Silva pela direita, joga o Lucas Ferreira pela esquerda, mas agride. Não deixa os caras subir e ficar tranquilo. Não pode deixar os caras ficar tranquilo. Você não pode. 18 do segundo tempo, sai o Ferreirinha, entra o Wendel Lesma em campo. Não é que tá tudo perdido, não é isso. A revolta, São Paulo tá com 4 pontos, maravilha, né? Não acredito que o Alianza Lima vai assustar, que só tem 1 ponto também o Alianza Lima, o Tadieres não tem nenhum, né? Mas agora, se o São Paulo quiser ser líder da chave, tem que ganhar do Libertad lá. Precisa descontar esse empate ganhando lá. Só que o Libertad não é o Alianza Lima. O Libertad talvez seja o melhor time da chave. Quero ver ganhar no Paraguai. Vai classificar o São Paulo. Mas, pô, faz um primeiro tempo que empolga o torcedor. No segundo, tanto o senhor treinador quanto esses jogadores, como você disse, meio a meio, responsabilidade igual. E quem acabou tendo mais personalidade em campo, que não se entregou até o final, sabe quem foi, seu Zubeldia? O jogador de 18 anos, como outros que São Paulo tem, e que você tem medo de botar pra jogar. Botou hoje, não sei o que aconteceu que ele botou hoje. Nossa, Libertadores, pôs o jogador de 18 anos, jogou muito o Lucas Ferreira. Foi a única, assim, no segundo tempo só tinha o Lucas Ferreira pra jogar. Não era o seu Coringa Luciano, não era o seu Caleri, que já merece banco há muito tempo, que também perdeu gol feito no primeiro tempo. Porra, bicho. E aí, o jogo, que poderia ser uma festa pra torcida, que poderia colocar o São Paulo em disputa direta pelo primeiro lugar, não que não tenha jamais, agora complica, que poderia fazer o São Paulo ser muito mais favorito à primeira posição na chave, que poderia entusiasmar o torcedor para ir domingo no Morumbis, encher o Morumbis, pegar um Cruzeiro em crise, vem dar esse banho de água fria, pô, vai pro inferno, meu, vai pro inferno, jogador, treinador, irritante, cara. Com a entrevista coletiva no estádio. Pessoal, perdeu a paciência, né? Os São Paulinos aí estão revoltados, né? Principalmente depois de ganhar o jogo, o primeiro tempo 2-0. No segundo tempo, o time empatando o jogo, né? E isso aí deixou uma revolta nos São Paulinos, mas eu digo, né? Não tem nada decidido desse grupo, pessoal. Libertadores é traiçoeira, sempre eu digo aqui, né? Do Morumbi, estou muito curioso de ouvir, mas também não vai falar nada que interesse, como não costuma falar nada que interesse também. Vai encher o saco. Treinador fraco, treinador fraco, fraquíssimo. A gente não deve falar certas coisas que a gente acha realmente publicamente, né? A não ser que você tenha um bom dinheiro e um bom advogado também, né, Sombra? Mas não é o caso. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, em relação aí à permanência, aí à demissão do Zubeldia, cara, eu acho que se São Paulo tiver um planejamento de mudança de treinador, que o faça enquanto o Dorival Júnior tá solto no mercado. Daqui a pouco tem um monte de clube aí que já tem treinador balançando, aí chega uma oferta que o ex-treinador do São Paulo, ex-treinador da seleção brasileira, ache aceitável,
Uma dessa ele fecha com outro clube, aí o São Paulo fica a ver navios com esse treinador de meia tigela que a gente tem aí, e aí depois ou permanece com ele até o final do ano dando murro na ponta de faca, insistindo num negócio que na minha opinião não vai pra frente nem pra trás, ou vai ter que tentar uma outra alternativa, já não tendo essa possibilidade do Dorival Júnior. Então, tem muita gente que ainda torce o nariz aí pro Dorival, que, ai, mas ele abandonou o São Paulo, ai, mas não sei o quê, ai, mas o Dorival. Então, vocês permaneçam aí com o treinador, com o Carpini argentino de vocês aí. Vocês precisam chegar no denominador comum. Ou traz um treinador que tinha um elenco muito mais limitado em relação ao que o São Paulo tem hoje e conseguiu extrair daquele elenco limitado, além do título da Copa do Brasil, um time apresentando futebol convincente, ou vocês permanecem aí com o Zuzuba de vocês que dá carrinho quando o São Paulo faz gol contra time que tá brigando na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, como foi aquele gol contra o Atlético Paranaense, Sombra. Tem muita gente falando assim, pô, mas tirou o Arboleda. Informação que nós temos, né? Que o André Ranieri trouxe aqui na transmissão. Arboleda sentiu a coxa, sentiu lá alguma coisa. Ok, entrou Juan Tressoldi. Não foi bem? Não foi bem. Mas vejam, se os caras ficam fazendo linha de passe, os caras fizeram linha de passe à frente da área do São Paulo. Fizeram linha de passe. Isso significa que permitiram mais jogadores naquele setor para fazer essa linha de passe. Onde estava a concentração do time São Paulino? Esburacou, abriu, deixou espaços, né? Então o Aliança Lima encontrou os espaços que queria, porque o São Paulo deixou esses espaços, abriu espaços, foi relapso. O time de São Paulo foi relapso. E o seu treinador, idem. 18 minutos do segundo tempo, tira o Ferreirinha e bota um lateral. O lateral não é o Serginho lá dos anos 90, um dos melhores que eu já vi, ofensivamente falando. Não é o Leonardo. O lateral é o Wendel Soneca. O Wendel Soneca não entrou para um jogo de Libertadores. Merda nenhuma à frente, merda nenhuma atrás. Nação flamenguista, os São Paulinos aí estão revoltados, né, depois do empate do São Paulo pela Libertadores. E eu sempre dizia aqui, né, contra o Aliança Lima, né, eu sempre disse, né, o Flamengo perdeu o jogo achando que ia ser fácil. O São Paulo quase perdeu o jogo também depois de aplicar um 2-0 e achando que o jogo ia ser fácil. A realidade é essa, pessoal. Libertadores não tem jogo fácil. Libertadores, todos os jogos são difíceis. Todos, sem exceção. O Flamengo tropeçou no seu próprio erro, né? Achou que ia ser fácil, mas não é só o time. Não foi só os jogadores. A torcida achou que ia ser fácil. Antes de começar o jogo, eu vi várias entrevistas aí. Torcedor dizendo que ia ser 4-0, 5-0. Vamos ser realistas. Eu também achei que o Flamengo ia vencer e ia passar por cima. Por quê? É um time que não é conhecido na Argentina. É um clube que não tem tradição em Libertadores. Sua primeira Libertadores. Só que sirva de lição, né? Não importa se seja a primeira Libertadores, se seja a segunda, a terceira. Pessoal, Libertadores não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Principalmente quando você joga em casa. Às vezes você se deixa levar aqui e vai achar que é um jogo fácil e finda complicando, né? Foi o que aconteceu com o Flamengo e foi o que aconteceu com o São Paulo. Felipe Luiz achou que o jogo ia ser fácil. Couto achou que ia ser fácil. Jogadores achou que ia ser fácil. E na verdade se complicou, né? O Flamengo se complicou no seu grupo, né? Outra coisa que eu vejo aí o erro, né? Estão achando que o São Paulo vai se classificar fácil. Eu não acho. O São Paulo, se perder o jogo para o Libertad e qualquer outra vitória no outro jogo, já encosta no São Paulo. Se for a Aliança Lima, fica com o mesmo número de São Paulo. Se for o Talleres, né? Talleres da Argentina, fica com 3 pontos. Então fica o Libertad com 9, São Paulo com 4, Talleres com 3 e o Aliança Lima com 1. Né? Então, pessoal, não tem nada decidido, né?
Não vão achando que tá decidido, que o São Paulo já tá classificado, que não tá. Não tá, pessoal. O Flamengo tá complicadíssimo no seu grupo. Mas os dirigentes dizem que prioridade não é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente teve esse erro, né? Para mim foi um erro. A partir do momento que você coloca jogadores que não vinham sendo nem relacionados para jogar, você está tirando a competição de lado. E aquela escalação poderia ser amanhã contra o Grêmio. Por que é que eu estou dizendo isso? Pessoal, são 38 rodadas. 3 pontos perdidos hoje ou amanhã pode ser recuperado na frente. Agora Libertadores não tem como recuperar. Você vai ter que recuperar no próximo jogo, né? Contra a LDU na altitude, né? Aí não vai ter como poupar mais, né? Porque se perder, o Flamengo se complica logo na primeira fase, né? Mas acho que o torcedor flamenguista, eu acho que os dirigentes devem sentar, devem conversar. Acho que a prioridade agora, eles perceberam que o torcedor quer Libertadores. No fundo, pessoal, a gente sabe que os jogadores querem Libertadores. Então, vamos esperar que essa chave se inverta a partir desse jogo já contra o Grêmio, né? O Flamengo faça um bom jogo, que vença, né? Como é prioridade. Que vença, que convença. Eu acho que vai ter aí 2 ou 3 jogos em sequência de Campeonato Brasileiro para depois ter esse jogo da LDU. E o jogo que antecede o LDU, eu acho que é até o Vasco, se eu não me engano. O Flamengo vai ter que poupar, pessoal. A verdade é essa, né? Não dá para jogar a Vera contra o Vasco e jogar na altitude contra a LDU, né? Mas eu acho que até lá o Flamengo já vai ter revertido essa chave, vai estar jogando um bom futebol. E a expectativa do torcedor flamenguista, eu acho que é uma das melhores possível, né? Principalmente para o Flamengo vencer esse jogo aí, né? Contra o Grêmio, né? E fazer uma bela partida, trazer o torcedor novamente para o seu lado, né? Trazer novamente a confiança do treinador, trazer novamente a confiança dos jogadores. Eu acho que isso aí é importante. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.